Fala galera, beleza? Aqui é o Portugal trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje gostaria de falar um pouco sobre tênis, um pouco sobre Federer, um pouco sobre uma palestra principalmente que ele concedeu em uma universidade. E que, enfim, esse vídeo apareceu recomendado para mim no dia de ontem e já tem algum tempo que ele deu essa palestra, e aí eu gostaria de entrar no detalhe dessa entrevista, né, dessa palestra de fato que ele acabou dando para alguns estudantes, e que para mim faz total sentido, e eu estava refletindo ao longo dessa semana e parece que encaixou assim como uma luva novamente, né? Até anotei, digamos assim, esses princípios que ele comentou e consequentemente me ajudaram demais, né? Então, antes de mais nada, se você gosta de temas como esse, né, tanto de empreendedorismo, esportes, finanças, por favor se inscreva aqui no canal, vai me ajudar demais. Se inscreva, curta, comente, compartilhe este vídeo, né, vai estar me ajudando bastante a trazer mais vídeos como este. Quem não conhece, né, Roger Federer é um dos maiores tenistas aí da história, né, e aposentou recentemente, há alguns anos, né, se não me engano 3 anos atrás, e ele concedeu essa palestra já tem algum tempo, né, uma palestra, vocês podem até procurar aí, Roger Federer palestra em universidade, né, que vão encontrar a palestra de fato completa no YouTube principalmente, né, e nessa palestra ele fala principalmente sobre erros, acertos, vitórias, derrotas, né, que são casos ali que ele tinha no tênis, mas que na verdade servem para a vida, né, e encaixam perfeitamente aí no dia a dia, encaixam perfeitamente na rotina em geral, né, nas vitórias e derrotas que temos aí ao longo dos dias, né, e portanto eu achei necessário trazer esse vídeo, porque fez total sentido assim com o momento que eu tô passando, e até inclusive jogando o campeonato de tênis, né, que eu tava disputando, eu vinha pensando bastante, refletindo bastante sobre isso. Então basicamente é isso. Para mim fez total sentido e eu espero que faça sentido para vocês também. Sobre os princípios que ele traz, né, a fala principal dele, que rendeu até alguns cortes aí de Instagram, rendeu alguns vídeos aí, né, no qual o pessoal postou de fato nas redes sociais, está principalmente no fato de que ele comenta que acabou vencendo todo mundo conhece o Federer como um dos maiores tenistas, né, um dos maiores ganhadores aí de grandes lãs e tudo mais. E ele, nessa palestra, ele começa falando que de fato ele venceu mais de 80% dos jogos, né, e enfim, de 100 jogos disputados ele venceu 80. Porém, desses 80 jogos que ele disputou, ele conseguiu vencer apenas 54% dos pontos. E por que isso é importante? Primeiro, para quem não conhece as regras do tênis, né, no tênis você joga games e sets, né? Para você fechar ali um game, digamos assim, você tem que fazer 4 pontos, né? E você tem que sempre estar 2 pontos de vantagem no teu adversário. Por exemplo, se você faz 4 pontos, seu adversário só pode fazer 2, né? Se você faz 4 pontos e o adversário faz 3, enfim, aí você tem que fazer mais 1 para completar 5 pontos, né? Então você sempre tem que estar ali a 2 de vantagem. E nos sets você tem que você tem que fazer 6 games, né, para fechar um set. E aí ele comenta que ele de fato acabou
desses 80% das partidas ali, né? Das 100 partidas, ele venceu 80 e apenas 54% ele conseguiu, de fato, vencer os pontos. Ou seja, a outra quase metade, né, o restante dos 46%, ele acabou perdendo. E o que ele tira ali, ele dá como ensinamento? Que se ele chega, joga o ponto e erra a bola na rede, é apenas um ponto. Se ele faz um ponto maravilhoso, ele até comenta, né? Daquele tipo de pontos que aparecem na ESPN, são transmitidos a semana inteira, é também apenas um ponto. E se ele vai, enfim, tem uma disputa o ponto até o final, troca a bola durante mais de 3 minutos ali, é também apenas um ponto. Então, qual que é a grande lição? Que na vida a gente tem vários pontos, né? E, enfim, o jogo, digamos assim, da vida, né? A partida, digamos assim, da vida, né? Ela é composta por vários pontos, vários games e vários sets, né? E todo dia é um ponto, né? Todo dia você está disputando um ponto. E tem dias que você vai ganhar esse ponto, assim como tem dias que você vai perder, né? E isso é um grande ensinamento, porque você não precisa ganhar 80% dos dias. Ou até mesmo, às vezes, você não precisa ganhar 50% dos dias, né? Porque até o próprio Federer comenta que a maioria dos tenistas, principalmente até mesmo os campeões, né, os multicampeões como ele, não ganham nem 50%. Então, muitas vezes, você não precisa ganhar 50% dos dias. Mas, conforme você vai tendo pequenas vitórias, lá na frente faz total diferença. E faz com que você ganhe, de fato, 80% das partidas e tenha vitórias maiores, né? Então, a grande lição desta palestra, né? Enfim, para quem não assistiu, eu vou deixar o link aí na descrição. E um grande ensinamento é basicamente esse, que muitas vezes a gente se deixa pegar principalmente para as pequenas derrotas, né? Nas pequenas derrotas a gente pensa que a nossa vida está acabada, que a nossa vida de fato acabou, que não temos mais esperança, e esquecemos que o dia seguinte é um novo ponto, uma nova possibilidade de vitória, e que essa pequena vitória vai levar com que a gente ganhe o game, ganhe o set e ganhe o jogo da vida, né? Então, em resumo, né, o que o Federer quis passar é basicamente isso, né? E você vê ele no auge aí dos seus 40 anos agora. Ele sempre foi um dos tenistas mais midiáticos, um dos tenistas com maior reconhecimento, assim, né? Principalmente de marcas para patrocínios e tudo mais. E a gente vê que hoje faz total sentido, né? E enfim, eu vinha refletindo, e aí até o motivo de eu ter gravado esse vídeo, eu vinha refletindo principalmente no campeonato sobre isso. Tava conversando assim com os amigos sobre esse tema específico, e realmente faz total sentido, porque o tênis é um esporte diferente dos outros, né? Como futebol, basquete, né? No qual você realmente joga todo ponto como se ele fosse o último, principalmente os profissionais. E às vezes você perde aquele ponto e já pensa logo, nossa, perdi aquele ponto, não devia ter perdido, e você fica meio puto. Mas quando na verdade você tem que seguir em frente, continuar o próximo ponto como se nada tivesse acontecido. E esse que é o grande benefício para mim desse esporte. Ele ensina, digamos, uma lição de vida
absurda, né, que pouca gente valoriza e pouca gente de fato entende, né, que é essa lição dos pequenos pontos. E bom, é basicamente isso. Eu vou deixar o link da palestra do Federer aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like, o seu comentário, vai me ajudar demais. Comente se fez sentido para você, né? E por favor se inscreva no canal, não vai custar absolutamente nada, também vai me ajudar muito a trazer mais vídeos como esse, beleza? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.